Olá, pessoal, muito boa noite. Ótimo final de domingo para todos vocês. Vocês estão em mais um Domingão do Carlão. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um personagem super interessante, um personagem super importante, um personagem que se confunde com o cooperativismo brasileiro. Eu estou falando do meu amigo Márcio Lopes de Freitas, que é o presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Ô, Márcio, muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar desse nosso Domingão do Carlão, viu? Alegria é nossa, Carlão, estar com você no Domingão do Carlão. Fico muito feliz de estar falando com você, meu amigo, e com todos os seus seguidores, todos os que estão nos vendo no canal, por aí afora. Fico muito feliz. Muito obrigado. Querido, esse programa aqui é o seguinte: todo mundo sabe da sua importância para o cooperativismo, mas eu vou deixar isso mais para frente um pouquinho. Eu queria saber o seguinte: quem é o Márcio? Da onde veio o Márcio? Onde é que ele nasceu? Me fala aí. Vamos começar do começo, viu, Márcio? Carlão, eu sou um caipira legítimo aqui do interior do estado de São Paulo. Nasci numa cidadezinha que chama Patrocínio Paulista, pertinho de Franca. Nós costumamos dizer aqui em Patrocínio Paulista que Franca faz parte da grande Patrocínio. Minha família é uma família tradicional aqui da região, é uma família de agricultores, tanto para o lado do pai quanto para o lado da mãe, são famílias de agricultores aqui na região. E aqui na região que a gente tem propriedade, a família tinha propriedade, eu herdei uma propriedade, comprei mais uma propriedade, e hoje nós mantemos o nosso esquema de agricultor. Então, o Márcio Lopes de Freitas é, acima de tudo, um agropecuarista, um cafeicultor. Minha principal atividade é café, eu tenho propriedade com café, e tenho também um pouco de pecuária para leite e um pouco para recria. Eu tenho um rebanho de vacas gir, PO. Oh, beleza, hein? Isso é bom, hein? Eu já criei giro, eu gosto muito. O gado giro é uma dádiva da natureza, né? E eu estou com a seleção agora tudo para leite A2, com manejo interessante. Estou fazendo mais girolando atualmente do que gir puro, que tem uma demanda muito forte. E a minha esposa tem um rebanho de vacas Jersey, num outro retiro, num outro estábulo, com manejo orgânico, também com seleção para 2, mas ela já faz um leite com qualidades especiais para fazer queijos especiais, e é um manejo um pouco mais rígido, que é um manejo orgânico. Então, ela produz um leite orgânico aqui também. Nós temos essas atividades, planta um pouco de roça também, para nos intervalos, para as reformas de pastagem, para preparar a terra para café. E eu sou, o que eu gosto de ser isso, agropecuarista. Para passei a agropecuarista, eu acabei entrando nas cooperativas. E a minha vida virou essa roda cooperativa aí. Hoje eu tenho sido mais gestor de cooperativa do que agropecuarista. Você passa mais tempo em Brasília do que na fazenda, né? Atualmente eu moro em Brasília, Carlão. Eu moro em Brasília, estou aqui na quarentena. Já que é para ficar longe, eu vim ficar longe na fazenda, porque aqui você consegue ficar um pouco mais dentro dos nossos negócios. Mas a minha residência hoje oficial é em Brasília, por causa da UCB, mas eu venho pelo menos 2 vezes, de 2 a 3 vezes por mês na fazenda, nesses intervalos. Você foi criança na fazenda ou não? Ou você nasceu, era na cidade ou você morava na fazenda? E morei na roça, estudei na escolinha de roça, com a minha mãe e minhas tias professora no grupo da roça. Depois que, com uma certa idade, é que nós fomos para a cidade. Eu tenho como é que fala assim? A gente tem algo em comum, viu? Eu estudei da primeira à quarta série
numa escolinha rural aqui, aquela que tinha carteira, que tinha um coleguinha que ficava do lado. Como é que era aí? Teve uma fase, inclusive, que os 4 primeiros anos era na mesma sala, que não tinha aluno suficiente. Era cada turma, cada ano virado para uma parede, uma lousa. E a professora era a mesma. Não sei se você chegou a pegar isso. Eu peguei o seguinte, a primeira e a segunda série numa sala e terceira e quarta na outra. Eram 2, não 4. Já era um pouquinho melhor, viu, Marcos? Mas era muito divertido, foi uma fase onde a convivência, inclusive, com o pessoal das fazendas, o pessoal que trabalhava na fazenda, com os filhos dos nossos funcionários, dos funcionários das fazendas vizinhas, teve uma relação muito positiva. A minha vida era na fazenda. Eu lembro que a gente acordava cedo, saía pela fazenda, tudo era uma extensão da família. Eu me sentia dentro naquela época que as fazendas tinham muita gente morando, as colônias eram cheias. Pra você ter uma ideia, Carlão, meu pai tinha mais ou menos 100 mil pés de café. Hoje eu tenho 500 mil pés de café. Tenho 2 retiros de leite. Eu tenho 3 famílias só que moram na fazenda. Todo o resto do pessoal vem da cidade, do mecanizado, quer dizer, o mundo mudou completamente. Então era aquela vida de todo domingo de manhã minha mãe dava aula de catecismo, o padre vinha uma vez por mês, uma vez por ano fazia a primeira comunhão da turma, rezava a missa. Todo domingo tinha futebol no campo de bola. Uma vez por mês tinha baile no clube da fazenda com os funcionários, tinha alguma festa. Um terço, na época do terço, ia na casa dos outros. Aquela vida de caipira legítimo que eu tenho um orgulho danado e uma saudade danada dela. Qual que foi o aprendizado dessa época? E como é que você, vamos dizer assim, que viveu nessa época, você sente saudade e, ao mesmo tempo, você acha que a vida agora está melhor, está pior? Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre essa época, porque vivemos momentos diferentes, né? São momentos completamente diferentes. Foi um processo que foi uma época de criança, onde a gente tinha uma relação com as pessoas. Você tinha quase que um mundo, um feudo próprio na fazenda, uma fazenda onde conviviam aí, sei lá, 2 centenas de pessoas numa mesma propriedade, com pouco acesso à comunicação interna. Você não tinha informação, a informação era muito rara. Eu me lembro das pessoas irem assistir pelo rádio, ouvir pelo rádio, na sede, o jogo de futebol. Então, o rádio, que hoje é uma comunicação banal, que todo mundo é o mínimo do mínimo, naquela época as pessoas iam lá para assistir o futebol, ouvir o futebol, os grandes jogos de futebol e tal, no rádio. Então, era uma comunicação limitada, você criava um mundo ali. Aprendi muito com as pessoas, aprendi com a humildade das pessoas, a simplicidade. Mas também nós víamos que eu achei que naquela época, eu acho ainda, que tinha pobreza. Pessoas ricas, não tinham patrimônio. Mas eu não via miséria, cara. Né? Você não via miséria, você não via a pessoa passar necessidades básicas. Eram outros padrões de higiene diferentes, padrões de vida, de qualidade, de cuidados. Você via muito mais crianças morrerem de doenças, havia algumas outras dificuldades, a idade média provavelmente era baixa. Mas as coisas foram mudando. E aí, com a saída para as cidades,
Hoje, eu não posso negar, as pessoas vivem melhor, Uhum. vida com mais bens, com mais patrimônio, mais propriedade. O sujeito foi para a cidade, fez uma casinha, mas eu não sei, eu acho que naquela época as pessoas eram mais felizes. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar, o que que dessa época, porque eu acho que é a época que a infância, eu cismo que é lá que o nosso caráter é forjado, né? O que que ter nascido e vivido a infância nesse ambiente de fazenda, nesse ambiente de colaboração, no ambiente onde muitas vezes entre o dono da fazenda e o mais humilde dos colaboradores não tinha diferença. O que que te ensinou essa convivência? Olha, Carlão, eu aprendi muito com isso, com isso, esse relacionamento de humildade. Uhum, Onde eu sentava na escola, eu era mais um aluno, uhum, e junto com os meus colegas, que eram filhos dos funcionários da fazenda, ou, uhum, ou filhos de funcionários de fazendas vizinhas. E, e o relacionamento era muito igual, era muito parecido, o jeito de viver. Então, isso a gente acabou levando uma vida muito aprendendo a respeitar as pessoas pelas pessoas, uhum, não pelo patrimônio. E como eu sempre tive uma ligação muito forte com a família ligada ao cooperativismo, uhum, isso também entrou na minha base de relação de cooperativa. uhum, A democracia, de votar. Meu pai praticava isso, meu avô já tinha essa história. Você escolhia, você votava. A gente, desde criança, fazia essas escolhas. E, então, as pessoas valiam pelo que elas eram. Então, você juntava seus amigos, você tinha. E, e o relacionamento desse ambiente com as pessoas da fazenda. Então, isso me fez muito bem. Eu aprendi, acho que foi muito bom para a minha formação e até por esse aspecto de saber dividir, de saber compartilhar, que naquela época a gente já via com muito mais intensidade. Ô, Márcio, você falou do seu avô, então me conta um pouquinho a sua história. O seu avô já era fazendeiro, já trabalhava com gado, como é que é? Com lavoura? A família, a minha região aqui, a região do nordeste aqui do estado de São Paulo, é uma Uhum, região muito alta e uma região que não tem rios navegáveis. O rio mais próximo aqui é o Rio Pardo, que passa ali em Ribeirão Preto, vai sair uhum, no Rio. Então, ela não foi uma região que teve uma colonização com os bandeirantes, sabe, cara? uhum, Colonização que ficou para trás, porque era uma região de difícil acesso. Terra muito boa, cultura, mata uhum, muito e pouco caminho. Então, aqui veio a ser desenvolvido logo lá depois com a Estrada de Ferro, a uhum, Mogiana. uhum. Abriu o desenvolvimento e a minha família veio para cá no primeiro instante. Eles vieram de Minas e não de São Paulo, Hum. de Diamantina, e vieram para cá buscando garimpo de diamante. É interessante isso. Olha Meu só. meu tataravô, ele veio para cá buscar diamantes, que aqui é uma região que tinha, estavam descobrindo diamantes. Ele saiu lá da Chapada, lá de Diamantina, norte de Minas, e veio para cá. Ele veio para a região aqui, veio para garimpar, mas já chegou, pegou um garimpo já decadente, Uhum. mas era um moço de boa formação lá na região dele, com algum recurso. Em vez de ir para a beira do rio garimpar, ele montou foi uma venda. E com isso ele acabou sendo fornecedor dos agricultores que estavam iniciando aqui na região. E ajudou a fundar aqui a cidade, um comércio na beira da cidade, fornecendo aos garimpeiros e também aos agricultores.
e logo ele se tornou agricultor, se casou com a filha de um fazendeiro, virou fazendeiro, e daí para frente foi se misturando na linha agrícola. E deixou o comércio, da segunda geração que estava aqui, deixou o lado comercial, se dedicou mais ao lado agrícola mesmo. E meu já na terceira geração, é que com as dificuldades de comercialização, já com a estrada de ferro funcionando, resolveram criar a cooperativa aqui na região. Meu avô foi o fundador, para comercializar o leite, para vender em São Paulo. Então, eles só produziam leite aqui, criaram a cooperativa e meu avô foi o primeiro presidente. Como é que ele chamava? José Coelho de Freitas. Olha só, quer dizer que esse negócio de cooperativa está no sangue, né? A gente foi buscar lá atrás e já tá na veia isso, né? Não, sem dúvida. Isso é exatamente aquilo que você falou, da formação. Eu fui criado no ambiente cooperativo. Então, meu pai, naturalmente, depois assumiu a presidência dessa cooperativa, foi presidente da Leite, foi presidente da OCESP, aí, da Organização de São Paulo, como eu fui depois. Então, a ligação cooperativa, a gente falava em cooperativismo em casa ordinariamente, quer dizer, era uma coisa que a gente estava na nossa cultura. E hoje eu sou dirigente de cooperativa, eu tenho um irmão dirigente de cooperativa, que é veterinário e é até hoje dirigente de cooperativa. O outro irmão foi presidente do sindicato rural, é ligado ao Estado. A minha família tem essa veia do associativismo e cooperativismo dentro da cultura. Eu consegui desenhar aqui toda uma linha de raciocínio aqui do lado do seu pai aqui, né? Tataravô, bisavô, avô, o pai, o Márcio. E do lado da sua mãe, também eram pessoas ligadas ao campo? Ligadas ao campo. Meu avô era pecuarista aqui na região, sempre foi um pecuarista, ele gostava de vaca. E você sabe aquela história do pecuarista que gostava de vaca, que mija para trás e empurra o dono para frente. Né? Bernal Garcia Lopes, o lado dos Lopes. E era uma família meio tradicional, que começou a se abastecer no comércio do meu tataravô. O avô dele também se abastecia lá. É gente que começou a vida aqui na região e com propriedades numa área mais baixa, numa área aqui no município de altitude mais baixa, mais ligada à pecuária, que hoje virou muita cana, divide essa posição, e a família do meu pai, mais ligada à área mais alta. Então, aqui é mais ou menos. O café está acima de 900 metros de altitude. A pecuária está abaixo de 800 metros de altitude. Então, a família dos Lopes, da minha mãe, é a família da Baixada. E a família do pai. Mas aí juntaram os dois, e aí eu tenho essa veia pecuarista também. Eu gosto de pecuária, gosto de gado, mas tem o meu lado da cafeicultura. Ô, Márcio, e você hoje, então, tem fazenda embaixo e em cima? Como é que é? Não, eu tenho só no alto. Eu fundo de lavoura para ter um pouquinho de gado, mas é muito pouco. Hoje é muito mais intensivo, né? Então, eu tenho pasto no fundo das lavouras, onde eu não consigo mecanizar a lavoura, colher 100% com máquina, acabou virando pecuária. Áreas que tem que fazer mais manobra e tal. Ô, Márcio, você falou em 500 mil pés de café. Só para me situar aqui, que área que ocupa isso? Eu tenho hoje, Carlão, em café, 120 hectares. Com aproximadamente 560, 580 mil pés de café. Uma média de 5 mil plantas por hectare.
que eu procuro trabalhar. Isso para café é considerado um negócio grande, não? Médio, não, hoje é médio. Eu sou um médio produtor, não é pequeno, mas tem uma condição aí de produção, que é o que eu faço hoje, a ordem de 6 mil sacas, 6, 7 mil sacas beneficiadas por ano. Então, é um faturamento, não é um hobby, é um negócio. Aqui também sofreu uma adaptação muito grande nos últimos anos. Há 10 anos atrás, era 100% manual. Entendi. Colheita manual. Hoje, eu tenho uma equipe no café de 6 pessoas que tocam todo o café o ano inteiro. Eu ontem ainda estava fazendo essa conta, o pessoal estava falando, eu tenho 6 funcionários e 8 tratores. Eu tenho mais trator do que funcionário. Você tem trator para coisas diferentes. Então, é mecanização, é colheitadeira, é uma máquina de varrer café, a tecnologia melhorou muito. Não é barato, mas é o que tem. Então, eu trabalho com a mesma equipe o ano inteiro, com pouca gente mais bem remunerada, gente mais profissionalizada, e é uma atividade bem intensiva. Ô Márcio, quando é que você mudou da fazenda? Você foi criança na fazenda. Quando é que vocês saíram da fazenda? Não, nós tivemos alguns intervalos. Quando meu pai assumiu a diretoria da Leite Paulista, Central de Laticínios de São Paulo, na época, ele foi para São Paulo, nós fomos para São Paulo. Eu fui fazer, na época, o colegial em São Paulo. E aí eu passei, era a mesma coisa, final de semana na fazenda, durante a semana em São Paulo. Estudei em São Paulo. Aí meu pai foi eleito presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Laticínios, em Brasília. Fomos para Brasília, tanto é que eu fiz faculdade em Brasília, estudei na UNB. Eu me formei na UNB. E depois, no final, o meu pai voltou para Brasília, então, ele assumiu a presidência da local aqui, e aí eu já estava independente, aí eu já fui trabalhar por minha conta. Aí você já estava em Brasília, já? Você já... Em Brasília não, vim para São Paulo. Você voltou com ele? Arrendar terra. Fui para o Paraná, andei arrendando as áreas no Paraná, plantei um pouco de mexi com café no Paraná e soja. E você fez economia, não é isso? Isso. Então você fez economia e falou, agora eu vou ser agricultor, é isso? É isso aí, é isso mesmo. Isso é que é uma volta às origens, né? Eu gosto da agricultura, Carlão. Eu tenho admiração, gosto do que eu faço. Eu gosto, eu tenho prazer em ser agricultor, de conviver com meus pés de café, de conviver com o meu gado, de estar na fazenda. Esses dias, por exemplo, de pandemia aqui, para mim isso não tem sacrifício nenhum. Eu fico aqui na fazenda, parece que eu estou na minha vida normal, não tem mudança nenhuma. Interessante, né? E aproveitando já que você tocou no assunto dessa pandemia, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que o que ela mudou na sua vida, esse coronavírus, essa pandemia toda? Ela não mudou nada. Eu acho que isso aí é uma fatalidade, é uma coisa terrível que está acontecendo na humanidade. Infelizmente, nós corremos o risco de que isso volte a acontecer mais intensamente, com a situação que nós temos, com as desigualdades que se tem. Infelizmente, isso pode se tornar meio rotina na nossa vida. Agora, eu acho que nós temos que aprender a conviver com isso.
Eu acho que nós temos que a nossa saúde, nosso preparo do sanitário no país tem que estar melhor, e nos países, de uma maneira geral. O mundo não estava preparado para isso. Eu acho que nós temos que nos preparar, temos que ter investimento nisso, porque é uma coisa que pode correr o risco de acontecer mais intensamente. Eu acho que isso aí a gente vai ter que conviver e nós vamos voltar ao normal. Só que o normal tem que ser diferente daqui para frente. Eu estou muito mais preocupado com a pandemia política do que com a pandemia sanitária. Até mais preocupado com a pandemia política do que com a pandemia econômica também, Carlão. Porque a pandemia econômica, esse país maravilhoso que nós temos, esse potencial que nós temos na agricultura, na agropecuária brasileira, se não atrapalharem muito, nós saímos de qualquer buraco. Agora, a pandemia política é o que mais nos preocupa, essa retomada de uma estrutura de governança política no país me preocupa muito. Ô, Márcio, nesses anos todos você tem, vamos dizer assim, acompanhado de perto, né, as questões sociais, políticas e econômicas do Brasil. Você, afinal de contas, já está aí em Brasília há um bom tempo, né? Qual é a saída para essa, vamos dizer, você foi a primeira pessoa que usou essa frase pandemia política, né? A gente, acho que eu estou acostumado a entrevista, faz 70 dias que eu faço uma entrevista todo santo dia, e todo santo dia essa entrevista eu converso com as pessoas sobre a tal da pandemia de alguma forma. E é a primeira vez que eu escuto essa palavra, pandemia política. Eu acho que eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais esse tema e colocasse um pouco mais de luz nisso, e, enfim, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor o seu pensamento nessa linha. Olha, Carlão, eu acho que a política não é só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo. Uhum. Os políticos, os governos, o Estado, enquanto poder público, está perdendo a capacidade de atender as necessidades básicas das populações. Uhum. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro, tanto é que essa pendularidade de direita, esquerda, essa alternância de posições de comando nos governos. Olha a França, olha os Estados Unidos, que teve o presidente mais popular da história americana, que foi Barack Obama, e não conseguiu fazer o seu sucessor, veio um cara da extrema oposição do outro lado, então, entrando no mérito de quem é o bom, mas a insatisfação das pessoas. Soma-se a isso, e com isso vai perdendo, as pessoas vão se desiludindo com o voto, se desiludindo com as instituições. Os políticos acabam criando um corporativismo próprio, minha visão. E aí o se fazer política no mundo está sendo a política pela política. Política pelo poder de estar no comando da política e não pela realização. Ela perdeu a essência. Entendi. O político, sim, também. Mas também por culpa da população que se desiludiu com os processos. Você acha que a gente pode descambar, por exemplo, se a gente for pegar o que acontece no mundo hoje, né? Por exemplo, na China, que existe um regime totalitário, não é um regime democrático, não existe esse debate. E nos outros países a gente tem um regime que é extremamente defendido por nós aqui no Ocidente, a democracia. E como é que você acha que em algum momento a população pode acabar se perguntando se essa democracia põe em xeque a democracia? Eu acho que
a população, antes disso, começa a se manifestar e começa a tomar as dores. Nós, na Primavera Árabe, onde você tinha uma maioria dos países ali no regime mais totalitário, onde a manifestação e uma ebulição de um movimento popular, como a gente vê hoje na França, que é um país extremamente democrático, mas as pessoas vêm se manifestando de outras formas que não pelo voto. Eu acho que a maturidade vai levar as pessoas a duas vertentes muito fortes. Primeiro, as pessoas vão começar a se organizar mais para resolver os próprios problemas. A partir dos momentos que os governos não conseguem atender, as pessoas vão ter que se organizar para se atender. Então, naturalmente, é uma evolução. Em segundo lugar, vão ter que aprender a fazer representação política. Isso leva um tempo, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu estou vivendo isso no cooperativismo, eu estou empregado a defesa da representação política. Isso você não faz numa, duas eleições, não. Você faz numa geração. Você aprender a escolher o seu representante. Então, é um processo evolutivo que eu acho que põe em risco, põe em desgaste a democracia nesse momento, mas não vejo ainda, Carlão, um caminho de derrocada desse processo. Eu tenho muita convicção de que as questões são muito firmes, eu tenho acompanhado isso muito de perto. Tem muita gente dizendo aí nos últimos tempos, pela origem do nosso atual presidente da República, de vir do Exército, a ligação, a quantidade de militares no poder, o risco de uma volta, não tenho a mínima preocupação. Infelizmente, nós vamos ter caminhos ainda tortuosos para chegar numa posição plena. Mas eu acredito que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a votar, nós vamos aprendendo a escolher o nosso dirigente. Estou aprendendo a ver que não é o presidente, nunca vai ser o presidente da República o salvador da pátria. No ambiente democrático, o legislativo é mais importante do que o executivo. Quer dizer, nós temos que buscar nos organizar enquanto classe, enquanto região, e ter representações mais coerentes com a nossa região. Eu acho que, com o tempo, nós vamos evoluindo no modelo político e vamos chegar lá. Pelo menos eu aposto nisso e trabalho por isso. A verdade é que a gente precisa, é igual futebol, né? A gente precisa treinar bastante, né? A gente está ainda um pouco destreinado e eu acho que essa barulheira também é um pouco de... O que eu acho importante na democracia é que as pessoas... A gente precisa entender que o governante foi eleito, deixa o cara governar e daqui 4 anos a gente discute de novo, né? Hoje existe muito barulho por... o pessoal da oposição, quem perde a eleição, quer que o governo que ganhou a eleição governe com seus preceitos. E não é isso que acontece. Nós estamos numa democracia. Quem ganha a eleição governa com o seu plano de governo. Esse é que é o ponto e é preciso respeitar isso, né, Márcio? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos aprender mais sobre política, precisamos estudar mais. E a hora que você pega aí na grande média brasileira, eu convivo muito hoje com todas as regiões do país. Nós ainda estamos aqui no estado de São Paulo, no sudeste, no centro-sul, numa região privilegiadíssima de pessoas com alguma capacidade de escolha. Você vê ainda uma predominância do caráter paternalista, clientelista, na grande maioria do Nordeste, do Norte do Brasil, Carlão, que é a grande preocupação. E ainda, mesmo na nossa região, há alguns bolsões ainda que prevalecem. Então, isso é uma questão que passa pelo processo de educação, de formação
de uma sociedade mais preparada. É uma mudança estrutural de longo prazo. Nós precisamos de um planejamento estratégico no Brasil. Pois é. E vamos falar em planejamento estratégico. Você falou em relação à questão de as pessoas, ao não se enxergarem representadas no governo, qualquer que seja o governo, ao governo não lhe fornecer as soluções adequadas, aos governos que não retribuem os impostos como deveriam retribuir, a sociedade acaba fazendo por ela mesma. E aí eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar o seguinte: o cooperativismo é um pouco nessa linha, é uma resposta a essa paradeira dos governos que não conseguem fazer, e o cooperativismo é uma resposta a isso? Sem dúvida nenhuma, Fernão. O cooperativismo é uma ferramenta de utilização do conjunto da sociedade, um conjunto de pessoas que têm o mesmo interesse. Então, a cooperativa não é uma ferramenta de um indivíduo, nunca será uma ferramenta utilizável por um indivíduo. É uma ferramenta para ser usada pelo coletivo. Então, é uma ferramenta própria, que tem a sua própria característica organizacional, seu próprio modelo de governança, que te possibilita ter uma inserção econômica na sociedade, mas através dessa inserção econômica positiva, você resolver problemas sociais. Então, a cooperativa é uma forma de organização, como nós temos outras. As associações de classe, os fóruns, os conselhos, e nós temos que participar o máximo possível disso. Eu acho que porque é isso que fortalece esse relacionamento. Eu vou dar um exemplo para você. Que é o fórum mais importante do que o fórum onde eu convivo com você lá também, que é o CONSAG, em São Paulo, da Fiesp. O Conselho do Negócio. Não é nada oficial, não é? Mas ali a gente se reúne, discute, trabalha questões que são do interesse do todo. Dali surgem apoiamentos políticos importantes e questões que vão resolvendo, e ali nós vamos ajudando, vamos clareando e facilitando a nossa escolha dos nossos deputados federais, estaduais, do nosso senador, sem nem entrar no mérito do executivo. Então, nós temos que, eu prego uma sociedade com capacidade de organização própria. Ô, Márcio, você já, nessa prosa nossa aqui, ao contar um pouquinho da sua história, você já deixou umas pistas aí de que o cooperativismo tá no sangue aí, tá na sua veia. Então, eu queria agora que você contou um pouquinho da sua história, a gente falou um pouquinho dessa crise toda, você trouxe esse conceito interessantíssimo aí da pandemia política, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua história no cooperativismo, né? A gente sabe hoje da relevância do trabalho que você faz em prol do cooperativismo, mas eu queria que você colocasse um pouquinho no tempo, a gente tem tempo aqui para falar um pouquinho quando é que o cooperativismo, a gente já sabe aí que começou lá com o seu avô e tal, como é que isso caiu no seu gosto, no seu espírito? Mas deixa eu te falar, então, além da herança cultural de família do cooperativismo, onde convivi com isso, com meu avô, com meu pai, com meus irmãos, praticando cooperação em casa e tendo esse processo. Quando eu comecei a minha vida profissional, já depois de formado, e preparar e buscar terra e plantar, arrendando áreas para poder fazer um pouco de agricultura, eu comecei a ter uma dificuldade muito grande na comercialização. Nós não tínhamos uma comercialização muito tranquila. Eu me lembro da primeira vez que eu colhi uma safrinha de café, uma terra arrendada, e eu peguei meu café, peguei uma amostra do café, um saquinho de café,
e fui para Franca para vender o café. E eu levei a amostra naquela época não tinha nem máquina de beneficiar café, o café estava ainda um pouco em casca. E eu fui lá para a Rua Diogo Feijó para vender meu café. A Rua Diogo Feijó tinham todas as firmas compradoras de café, eram nessa rua. Eu entrei na primeira firma, ele pegou a amostra, examinou, olhou e tal, e deu um preço. E eu fui na outra loja, o preço era um pouquinho menor, e na outra era um pouquinho menor. Eu saí de lá num desânimo, porque eu percebia que o preço era muito abaixo do que eu via falar na televisão, que eu ia falar no rádio, das cotações. E por que aconteceu? Os caras se combinavam, o primeiro que entrou avisou os outros compradores, que eram todos conhecidos, e definiram quem é que ia comprar o lote do pato do dia, né? Tabelar o preço. Então, com isso, quando surgiu a oportunidade, junto com outras pessoas, a gente formar uma cooperativa e buscar uma comercialização, eu já conhecia a ideia pelo leite, pela cooperativa de laticínios, e nós tratamos de organizar a nossa cooperativa para fazer a nossa comercialização. Então, foi por uma necessidade operacional prática. Como diz o Guimarães Rosa, o sapo pula não é por boniteza, não, é por precisão. Foi a questão de vender meu café um pouco melhor, que nós fomos buscar um processo, e com isso já buscar insumos mais próprio, mais no jeito, mais barato, uma assistência técnica, e com isso nós formamos a nossa cooperativa. E o envolvimento na cooperativa acabou me levando a repartir meu tempo entre agricultura e cooperativa no primeiro instante, e que isso foi ficando cada vez mais intenso no meu lado de dirigente de cooperativa, sendo hoje até mais equilibrado. Eu estou com mais tempo como dirigente de cooperativa do que como agricultor. Não porque eu queira tanto isso, mas é porque eu acredito nessa ideia e acho que nós temos que difundir essa ideia. Eu acredito que o Brasil vai ser melhor se ele tiver mais esse espírito do associativismo, do cooperativismo. E cá, como é que você chegou à sua carreira aí? Você começou então na cooperativa lá em Franca, não é isso? Como é que chamava essa cooperativa? A chama até hoje Cocapec, Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas. E daí você foi galgando. Como é que foi essa história aí? Quando é que você conheceu o Roberto Rodrigues? Roberto Rodrigues eu conheci antes disso tudo. Roberto eu conheci e convivi com o Dr. Antônio Rodrigues Filho. Tive a honra, meu pai foi na época que o Dr. Antônio Rodrigues Filho foi o presidente da OCB, fundador da OCB, na realidade, ele que criou a OCB, a Organização Brasileira das Cooperativas, foi presidida pelo Dr. Antônio Rodrigues, fundada por ele. E o Dr. Antônio, ele era presidente da OCB e era vice-governador de São Paulo. E ele trabalhava com meu pai. Meu pai era o secretário executivo dele na OCESP, na Organização das Cooperativas de São Paulo. Eu conheci o doutor Antoninho lá na OCESP, numa sala que funcionava ali no centro de São Paulo, na Avenida Rio Branco, se não me engano, se não me falha a memória. Então, às vezes, eu ia com meu pai lá e estava lá no escritório da UCESP, o doutor Antoninho. Conheci como ele tem fazenda aqui na região, aqui perto, Guariba, a família, meu pai visitava ele aqui na fazenda, às vezes eu ia junto. Conheci o Roberto. Na época, o Roberto ainda estava na fazenda, estava formando em agronomia e começando na cooperativa de Guariba, e a gente vem tendo um relacionamento há muitos anos. Essa relação vem de família também. Meu pai era amigo do pai dele, ficou amigo do Roberto,
Quando meu pai presidiu a UCESP em São Paulo, quem foi o secretário executivo do meu pai na UCESP foi o Roberto Rodrigues. Olha só que interessante. A relação é muito forte aí de amizade, de relacionamento. Então, a gente tem um respeito e uma convivência extremamente útil. Eu, quando presidia o CESP em São Paulo, o Roberto estava na Aliança Cooperativa Internacional. Você estava falando aí do Papa. Na realidade, eu era o padre que tinha o Papa na paróquia dele. O Roberto era o Eu estava lá em São Paulo, na UCESP, o escritório do Roberto, na época, era lá na UCESP. Você lembra disso, ali na Correia Dias, perto da Estação Paraíso do metrô? Tinha um predinho da UCESP, e eu era presidente da UCESP, ia para lá, e o Roberto também estava lá. Eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com o Roberto, com as histórias do Roberto. Ele chegava nas viagens internacionais, o mundo afora do cooperativismo, e a gente sentava lá na sala dele. Ele tinha um negócio de chegar da viagem e não ir para casa para não dormir, por causa do fuso horário. Uhum. Então, ficávamos lá sentados, conversando até às 8 horas da noite, para poder liberar ele para ir para casa, tomar um banho, jantar e dormir e entrar no fuso. Isso Entendi. deu muito, trocou muita ideia, e eu posso dizer que ficamos muito amigos. E quando ele foi para ser ministro da Agricultura, foi convidado e aceitou, eu já era presidente da UCB. Então, eu pude dar ali ao Roberto um apoio pessoal. Ele, um ministro de um governo estranho ao meio dele, ele tinha na UCB o apoio dele. Então, a gente conviveu também durante esse período com muita intensidade. E com isso, a amizade perpetua, fica aí. Eu tenho uma admiração, um respeito pelo Roberto. Ele é o nosso grande guru, me ajuda muito até hoje. Eu acho que a todos nós. Vamos falar um pouquinho aqui, a gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui do programa. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós agora qual é a fotografia do cooperativismo hoje no Brasil e no mundo. O cooperativismo é uma grande força hoje no mundo inteiro. O cooperativismo está presente em todos os países, uma presença extremamente forte, principalmente nos países desenvolvidos também. O cooperativismo é fortíssimo, principalmente quando os países têm um alto nível de desenvolvimento. E mostra que a organização de pessoas é a base do desenvolvimento. Você pega países como o Japão, 95% da agricultura japonesa é cooperativada. 60% do sistema financeiro japonês é cooperativa financeira, cooperativa de crédito. Então, são países fortes. A Alemanha, mais ou menos os números altíssimos de participação do cooperativismo. Canadá, Estados Unidos, França. Então, o cooperativismo está presente no mundo todo e em diversas atividades econômicas. Ele está na área agrícola, ele está na área financeira, ele está na área de seguros, que aqui no Brasil ainda não está, a legislação proíbe. O cooperativismo de seguro é muito forte no mundo todo. Ele está na área da saúde, as pessoas se organizando para buscar uma saúde melhor, uma saúde acessível, barata, que não seja obrigatoriamente pública. Ele está na área de transporte no mundo todo, então ele está presente praticamente em todas as atividades econômicas. Aqui no Brasil não é diferente. O cooperativismo aqui também está muito forte. Nasceu muito agro-rural, nasceu na imigração saxônica aí dos alemães, um pouco dos italianos na Serra Gaúcha, depois na segunda etapa com a imigração asiática aqui no Nordeste, no estado de São Paulo. Essa turma que veio aqui para o Brasil, colonizar um pouco o Brasil, que trouxe na bagagem um pouco dessa cultura. A nossa cultura ibérica
não era muito solidária, e não é solidária, tem outras qualidades. Ela não trouxe esse lado cooperativista. Esse lado cooperativista veio com os saxões e com os asiáticos. E o cooperativismo no Brasil vem criando formas de se desenvolvendo. Num primeiro instante, com muitas dificuldades, situações pertinentes, mas a partir do momento que as cooperativas começaram a se organizar, isso foi em 1979, quando o doutor Antônio Rodrigues criou a OCB, deixa bem claro, a OCB não é uma criação pública, é uma criação privada, numa época onde o governo militar, onde você reunir 3 pessoas na esquina, era confundido com levante comunista. Você criar o cooperativismo era um desafio. E o doutor Antônio propôs essa ideia e, em pleno regime militar, nós conseguimos organizar as cooperativas, organizar a organização das cooperativas brasileiras para fortalecer o cooperativismo. E nós criamos uma lei, a nossa lei, que hoje rege o cooperativismo, ela é uma lei de 1970. Uau! A OCB ajudou a formar a lei, que é a lei que determina os passos do cooperativismo até os dias de hoje. E as cooperativas vêm sofrendo momentos melhores, momentos piores. Na época da Constituinte, o cooperativismo teve um papel fundamental e, na época, o presidente da OCB era o Roberto Rodrigues. Ele conseguiu plantar artigos importantíssimos, 5 artigos importantes da Constituição brasileira de apoio e estímulo ao cooperativismo. Isso é forte até hoje. E aí vem passando. Hoje nós vivemos uma outra era, que é a era do profissionalismo nas cooperativas, é a era das cooperativas disputarem mercados de iguais para iguais com as outras entidades que estão aí no mercado. Então, é um cooperativismo de competência, é um cooperativismo de resultado, é um cooperativismo que não permite mais o amadorismo na gestão do negócio. Ele continua com os princípios e os valores originais, não mudou nada. A democracia, cada pessoa um voto, a distribuição dos resultados. Agora, o profissionalismo, foco no negócio, no resultado, ele vem a cada vez mais ser uma exigência de mercado, e as cooperativas estão praticando isso. E estão melhorando a sua participação da maneira geral. Hoje nós temos 7.600 cooperativas pelo Brasil afora, em todas as 7 atividades econômicas diferentes, que devem movimentar em 2020 aproximadamente 300 bilhões de reais de movimento global na economia brasileira, que é muito forte, beneficiando 14 milhões de associados e as suas famílias. A gente está falando praticamente de quase 10% do PIB e estamos falando praticamente de 1/3 da população brasileira, quase 60 milhões de pessoas aí impactadas pelo cooperativismo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma força social e uma força econômica muito grande. Ô, Márcio, deixa eu te falar, a gente está quase encerrando aqui nosso bate-papo, mas eu queria que você refletisse um pouquinho. O cooperativismo, eu noto isso, assim, a gente tem exemplos maravilhosos aí de cooperativas que estão aí, são um sucesso absoluto do ponto de vista de entrega de resultado, e as pessoas, os dirigentes dessas cooperativas, em muitos casos, já estão na direção dessas entidades há muito tempo e estão sempre sendo reconduzidos pelo associado. A gente pode dizer que o cooperativismo, os associados, as pessoas que votam nas cooperativas, gostam de resultados e são mais conservadoras, não gostam de mexer em time que está ganhando, não, né? Eu acho que é isso aí, Carlão. A situação é muito simples. Cooperativa é organização de gente. Uhum.
você organiza na base da confiança. Uhum. Não é uma coisa que você decreta, você faz por decreto ou por ofício. Você faz por respeito, por admiração, pela contagem das entregas e dos resultados. Então, quando você vê o gol do Galassini lá na Coamo, Campo Mourão, fazer 32 anos de presidente da cooperativa, e se ele quiser, ele vai ficar mais 30. Então, está lá o Galassini, presidente da Coamo. Hoje é presidente do Conselho de Administração. E tem um presidente executivo que toca os negócios da Coamo. Fica na presidência do Conselho de Administração. Como é aqui a Copercito? O presidente da Copercito, do Conselho de Administração, é o Zé Vicente. E o presidente executivo é o Fernando Degove, é o operacional. Então, hoje nós achamos um modelo para que a confiança no cara que é eleito presidente da cooperativa permaneça, mas que tem o executivo lá, que faz a função operacional, que toca o dia a dia, que se preparou no mercado para jogar o jogo no mercado globalizado, que nem sempre o agricultor ou o cooperado comum está preparado para isso. Ô, Márcio, super obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não perguntei, mas quantos anos você tem? 61. E você tá... Como é que você está hoje? Você, aos 61 anos, o que você... Você está me falando que você gosta mesmo é de vaca, você está feliz da vida, como é que é olhar no retrovisor, né? E que, quando você olha no retrovisor, o que é que você enxerga? E também eu queria que, quando você olha no para-brisa, o que é que te faz sair da cama todo dia? Eu sou muito feliz, sim, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família muito boa, eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão em Brasília, que estão trabalhando em Brasília, felizes da vida, estão com a vida deles organizadas por lá, gostam de Brasília. Eu tenho uma mulher maravilhosa que adora ficar comigo na fazenda, é minha companheira. Então, eu estou feliz com o que eu faço. Eu gosto do cooperativismo, eu tenho paixão por isso, como tenho paixão pela agricultura. E agora, com meus 61 anos, e eu acabei de ser reconduzido à presidência da OCB por mais 4 anos, eu determinei, junto com a minha equipe, que será os 4 anos da transição, onde os horizontes estão abertos, eu vou ficar nessa gestão, mas preparar o processo sucessório na OCB para que eu possa, no máximo daqui a 4 anos, estar de volta aqui na minha propriedade rural, dedicando mais intensamente a minha atividade agrícola e deixando um pouco de espaço para a meninada que está sendo preparada para assumir essa gestão do negócio das cooperativas e do próprio negócio da OCB. Então, estou feliz com isso, estou determinado a fazer isso. Espero que, quem sabe, lá no futuro, um filho meu possa estar exercendo isso também e aproveitando um pouco mais esse mundo cooperativo. Maravilha, querido, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Trouxe aqui a história de vida, essa história muito cheia de ensinamentos aqui do Márcio Lopes de Freitas. Ô, Márcio, super obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer essa hora e pouco de prosa que nós passamos aqui, viu? Carlão, eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao seu público pela oportunidade de estar conversando isso com você. E conte conosco, conte com a gente. Querendo alguma informação sobre cooperativa, sobre Brasília, liga para mim. Você tem meu celular, você tem meu WhatsApp, fique à vontade. Você tem aqui um amigo à sua disposição para a hora que você precisar. Maravilha! Quero ver se a gente também, depois que depois que a gente voltar para esse novo normal aí,
Eu quero ir aí tomar um café na sua propriedade. Onde é que fica mesmo? É Patrocínio ou é Franca? Onde é que é a propriedade? Patrocínio Paulista. Patrocínio Paulista. Franca como é que chama a fazenda aí? Fazenda São Francisco de Assis. Olha só, Fazenda São Francisco de Assis, criadora de gado girleiteiro, de Girolando e de Jersey, não é isso? Isso também. Maravilha, querido, super obrigado. Esse domingão do Carlão vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente o Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que trouxe aqui de peito aberto, deu uma aula para nós, contou um pouco da sua história. Esse é o grande propósito do Domingão do Carlão, trazer histórias humanas, histórias de vida, como essa belíssima história que o Márcio acaba de relatar para nós. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo domingo. Forte abraço!